Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico, um vídeo em caráter de urgência e até de certo improviso para comentar a situação de Israel. Para quem não sabe o que está acontecendo, o Hamas, um grupo que atua na faixa de Gaza e Palestina, atacou Israel e de forma bem contundente, muito forte, com diversas maneiras, diversas formas de ataque, e isso colocou Israel em estado de alerta. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegou a falar que Israel está em estado de guerra. Bom, o Hamas promoveu então um ataque massivo contra Israel através da infiltração de operadores do Hamas em território israelense, portando fuzis, granadas, bombas. Eu vi muitos vídeos no Telegram, vídeos muito chocantes, pesados mesmo. Não vou nem pensar em transmitir isso aqui porque nem cabe na plataforma. A plataforma não permitiria e seria vídeo derrubado. Os palestinos, o Hamas tomou algumas bases militares, vejam a seriedade da questão. Algumas bases militares israelenses ao sul de Israel foram completamente tomadas. Eu vi vídeo de muito prisioneiro feito, prisioneiros que foram capturados, né? Homens e mulheres, vídeos chocantes de casais sendo separados, a mulher indo para o lado, a israelense sendo capturada, o homem indo para outro lado, tanques de guerra pegando fogo, soldados mortos, sinais de execução sumária, coisa muito pesada. É o que eu falo, vídeos que contaminam o sangue e a gente só vê porque tem que ver profissionalmente. Mas altamente não recomendado, muito pesado mesmo. Eu vi até inclusive vídeo de membros do Hamas fazendo a intervenção, a infiltração em território israelense através do uso de paramotor, parapente, aqueles paraquedas que tem um motorzinho atrás, e o fuzil a tiracolo. Impressionante. Muito tiroteio, bomba, tomada de veículos, explosão de tanques, reféns, execução sumária, vídeos fortíssimos de soldados israelenses mortos. E isso motivou a declaração de guerra de Israel. Eu quero deixar claro que esse é um canal de análise geopolítica, eu não tenho formação militar. E dentro desse conceito eu vou ser o mais sóbrio e imparcial possível, falar o que aconteceu e qual a análise que eu faço a partir do que aconteceu, sem paixão envolvida e sem torcer para nenhum lado. O canal é de análise. Bom, o que eu vi? Um ataque surpresa, aparentemente não, muito bem planejado, muito bem executado. Informação de guerrilha. Em alguns momentos, alguns vídeos, você via que eram guerrilheiros mesmo, sem muito treinamento. Em outros vídeos ficou claro que eles tinham um treinamento exaustivo. Estavam dando informação, com equipamento tático adequado, armamento adequado e conveniente para a situação. E isso acende um alerta. Outra coisa que me chamou a atenção é que o Hamas fez os ataques e logo no Telegram já estavam correndo os vídeos da propaganda em cima dos ataques. Então mostra lá o soldado israelense morto, as pessoas sendo capturadas e já uma propaganda do Hamas em cima com caracteres em árabe. E isso acende um alerta. Por quê? Muito rápida ação. Em tese pegou de surpresa. Mas, principalmente a parte de propaganda, muito difícil de convencer que foi feito por amadores. Não é um ataque amador. Eu sei que é perigoso falar isso no YouTube. As pessoas às vezes não entendem. A gente novamente é um canal de análise. Mas a gente tem esses dados, né? Outra coisa, 7.000 foguetes foram lançados contra Israel. O Iron Dome, que é a defesa antiaérea deles, provavelmente evitou muito desses ataques. Mas a grande questão é que esses mísseis são fabricados, esses mísseis dos palestinos, do Hamas, eles são fabricados em garagens, custam no máximo $1.000. E cada míssil que o israelense tem que usar para interceptar o míssil palestino, o míssil do Hamas, é quase $100.000.
A última vez que o Hamas fez um ataque massivo contra Israel, Israel teve que pedir socorro ao Senado americano, que liberou aí um orçamento de quase 2 bilhões de dólares para os israelenses recalibrarem o seu estoque de mísseis para o Iron Dome. Então nós temos aí um ataque chocante, muito bem organizado, muito bem orquestrado, e que aparentemente não foi detectado pela inteligência israelense. Isso é muito grave. Por quê? Nós temos alguns cenários. Novamente é um canal de análise. O cenário 1 é que o Mossad, o serviço secreto israelense, não detectou esses ataques. Isso é gravíssimo, porque coloca uma nódoa sob a competência do serviço secreto israelense e também faz com que alguns países estrangeiros que são apoiadores do Estado de Israel comecem a se questionar se vale a pena dedicar tanto dinheiro a um serviço de inteligência que não consegue detectar esse tipo de ataque. Essa é a opção 1. Nós temos a opção 2, que o Mossad detectou, informou o plano político, no caso, o governo do Benjamin Netanyahu, e o governo do Benjamin Netanyahu ou foi inerte, resolveu não fazer nada, ou foi incompetente e não conseguiu fazer nada. Para quem acha essa situação absurda, lembre-se do ataque do 11 de setembro, eu tenho um vídeo sobre isso, em que o memorando do 6 de agosto de 2001, a CIA informa a Casa Branca de que o Bin Laden estava para atacar os Estados Unidos através do uso de aviões. Esse memorando cai nas mãos da Condoleezza Rice e ela resolve, então, não repassar essa informação para o George W. Bush. Essa é a versão oficial. E isso acabou levando o ataque do 11 de setembro a ter sucesso, né? Um dos fatores. Não houve propriamente uma falha de inteligência tão grave. Teve a falha do governo, do plano de governo. Então nós temos essa segunda situação, onde o Mossad detecta, mas o nível governamental não consegue agir, ou não quer agir. E nós temos uma terceira opção, em que o Mossad detecta e resolve não informar o plano político. Porque vai entender que, a partir do ataque, vai colher algum dividendo político. Quais seriam esses dividendos? Seriam mais ou menos os parecidos com que os Estados Unidos colheram, o plano político no governo americano, a alta cúpula do governo americano colheu no 11 de setembro, que foi uma guerra por procuração, foi uma guerra no Iraque que acabou dando aos Estados Unidos o acesso aos poços de petróleo. E eu vou ser sincero, tá? Eu não acredito na possibilidade do Mossad não ter detectado isso. O serviço de inteligência é muito bom, está entre os 10 melhores do planeta. Mossad, CIA, o MSS chinês, o GRU russo, o FSB interno russo também, os colombianos, os cubanos, os alemães, os franceses e os israelenses. São as elites aí do serviço de inteligência. Muito complicado defender a tese de que o Mossad não detectou. Muito complicado. Então, isso traz um problema grave que será que eles detectaram e entenderam que seria melhor não avisar e não se preparar para o ataque, porque esse ataque geraria no mundo o sentimento de que os israelenses têm a razão, e isso daria legitimidade para os israelenses invadirem, retomarem trechos ou regiões na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e anexar mais território ao Estado israelense. Olha, é uma possibilidade, tá? A gente lida com análise aqui, não é de se excluir essa hipótese. Eu acho complicadíssimo defender a tese de que o Mossad não detectou, porque dependeria de defender a incompetência desse serviço secreto que é extraordinário. Então, ou eles detectaram e o plano político resolveu não agir, ou eles detectaram e não informaram o plano político. Eu vou fazer uma analogia também, rememorar uma história, assim como eu lembrei a história do memorando de 6 de agosto. Quando o Osama Bin Laden é preso, ele é encontrado em Abbottabad, no Paquistão, a primeira questão que surge para a comunidade de inteligência é o seguinte: ele está em Abbottabad, a 500 metros da academia militar paquistanesa. E quem controlava aquela região era o ISI, o serviço secreto paquistanês, fantástico serviço secreto também. Então, logo que Osama Bin Laden é detectado na região de Abbottabad,
surgem duas perguntas. Ou o Easy é incompetente e não sabia que Osama Bin Laden estava na região, ou o Easy está encobrindo Osama Bin Laden. E é uma situação muito parecida com a do Mossad nesse momento, tá? O Serviço Secreto Israelense vai ter um accountability gigantesco nos próximos meses. Muito poderoso o ataque. E outra coisa, tá? Interessantíssimo. Fazendo aí também um paralelo histórico. Em 1994, a CIA, a inteligência americana, começa a se preocupar com Osama Bin Laden. E eles pedem para a administração Bill Clinton, que era o presidente americano, para matar Bin Laden através de airstrikes, ataques aéreos. E o Bill Clinton, ao longo dos anos, entre 94 e 97, ele opta por não atacar Bin Laden. E como que a CIA sabia que Bin Laden era um problema? Através dos campos de treinamento, que ele tinha parte no Sudão, muita parte no Sudão, era 80%, e alguns no Afeganistão ele já tinha também. Então assim, em 94, começa a detectar os campos de treinamento da Al-Qaeda ao redor do mundo, no Sudão e no Afeganistão. E oferecem ao plano político a opção de eliminação do alvo. O plano político opta por não eliminar. Se você entrar no Google Maps hoje, eu não sei se eu posso fazer isso no YouTube, mas tem as coordenadas dos antigos centros de treinamento do Bin Laden. A gente acha no Google Maps. Vocês vão falar para mim que a inteligência israelense não detecta campo de treinamento do Hamas? Complicado. E por que isso é complicado? Por que eu estou falando de campo de treinamento? Eu vi soldados muito bem treinados, informação, com comportamento tático, equipamento adequado, e você não faz isso sem um campo de treinamento amplo, grande. Você precisa de uma boa área para treinar. É por isso, por exemplo, que é tão grave a situação do Supremo Tribunal Federal no Brasil ter proibido, através da DPF, a incursão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nos morros e favelas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque está criando campos de treinamento nessas regiões de forma ampla. Isso está sendo monitorado pela Polícia do Rio, através do uso de drones. Mas, assim, é facilmente verificável. No Brasil, a gente detecta campo de treinamento de traficante. Você vai falar para mim que o Mossad não detecta campo de treinamento na faixa de Gaza, que é isso aqui? Complicadíssimo, hein, gente? Situação delicada para os israelenses, situação delicada para o plano político israelense, situação delicada para o accountability, para o plano de prestação de contas da inteligência do Mossad israelense. Bom, e aí nós temos outras agravantes. O cenário geopolítico atual. Nós tivemos aí nos últimos 3 anos vários golpes de Estado na África, na região, principalmente ali na região do Sahel. Foram seguidamente aí Mali, Guiné, Sudão. Sudão já faz um tempo também. Burkina Faso, Níger e Gabão. E a grande parte desses golpes foi com apoio russo, que mostra que os russos e chineses eles estão ampliando o seu arco de influência na África e mostrando para o mundo que o eixo Europa-Estados Unidos está fraquejando. E é o eixo Europa-Estados Unidos quem dá grande suporte para os israelenses. Então talvez o Hamas tenha aproveitado esse gatilho de oportunidade para atacar os israelenses. Eu não acho que os russos estejam envolvidos, eu vou explicar o porquê. Mas espera um minuto. Então veja, nós temos essa sequência de ataques na África que mostram o enfraquecimento do eixo Washington, Londres, Bruxelas, todos com apoio russo. E atacar Israel nessa hora seria vantajoso porque, como os Estados Unidos já estão fracos na África, já estão fracos na Ucrânia, eles não iriam fazer nada em Israel. Agora, como um backdrop, um blowback disso, um tiro, a consequência é que os israelenses vão revidar com força e talvez fazer a anexação de territórios palestinos, territórios na Cisjordânia e principalmente, óbvio, na faixa de Gaza. Territórios na faixa de Gaza vão voltar provavelmente para o Estado de Israel. Outra questão que é preocupante, tá? A divisa, a fronteira entre Israel e Egito tem muito túnel. E túnel irregular, túnel de
tráfico de armas, tráfico de drogas, enfim. E quem faz o controle desses túneis são os egípcios. E essas armas entraram na faixa de Gaza provavelmente através desses túneis. Então Israel, quase certeza, vai questionar o governo egípcio de como está sendo feita essa fiscalização. E talvez comece a azedar a relação entre Israel e Egito, porque, em tese, são os egípcios que fazem a segurança dessa área e, portanto, toda arma que entra através desses túneis entra ou por falha de segurança egípcia ou por leniência egípcia. Talvez os egípcios tenham permitido que isso acontecesse. Situação muito grave. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui é a situação dos Estados Unidos, que o Biden é um presidente que está muito enfraquecido. E esse momento pode estar sendo explorado pelas lideranças do Hamas, porque sabem que os Estados Unidos estão divididos já na guerra da Ucrânia, né? Estão ali lutando uma guerra de procuração contra os russos, estão perdendo essa área de influência no Sahel africano, e agora talvez eles optem por não apoiar os israelenses. Então os israelenses talvez estejam sozinhos ou tenham menos apoio que rotineiramente teriam. Nesse cenário geopolítico, eu tenho um vídeo um pouco mais antigo, se chama O Fato Geopolítico Mais Importante do Ano, eu recomendo que todos assistam, que mostra uma aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, que são dois países historicamente rivais, o Irã e a Arábia Saudita, e que estão se aproximando. E por que isso é relevante? Porque está começando a surgir um boato de que o Hamas promoveu o ataque, mas teve algum apoio ainda, de alguma forma que a gente não consegue entender, do Hezbollah. E quem apoia o Hezbollah financeiramente, com treinamento, com inteligência, com organização, são os iranianos. Tanto é que já teve, agora, recentemente, minutos atrás, um pronunciamento oficial de que se Israel invadir o Líbano ou a faixa de Gaza, o Hezbollah vai entrar no conflito contra Israel. Então, se Israel resolver retomar território na faixa de Gaza, o Hezbollah vai agir. O Hezbollah é apoiado pelos iranianos. Os iranianos estão se aproximando dos sauditas. Então a gente está vendo um Israel que começa a se isolar. Muito grave a situação. O Hezbollah é um exército muito poderoso, é um proxy iraniano. E outra coisa, o Irã é um país gigantesco, tem quase 70 milhões de habitantes. Deixa eu ver aqui. Minuto. Irã, população. 87 milhões. Eu falei 70. É uma situação bem delicada. Um país grande, não é fácil de ser invadido e de lutar, principalmente guerra de guerrilha ali dentro. E se essa ameaça dos iranianos se cumprir, no sentido de que israelense invadindo a faixa de Gaza, o Hezbollah vai intervir, eu acredito piamente, e eu não sou da área militar, mas os militares que eu ouço falam que o Hezbollah tem condições de fazer frente às forças de defesa de Israel. Muito grave. Esse momento também dos Estados Unidos deve ser relevante, porque o Biden é um presidente fraco. Isso talvez force o eleitorado americano a fazer uma mudança nas suas intenções de voto. E quem sabe isso altere até o rumo das eleições americanas. Quem sabe um republicano não vai ganhar as eleições nos Estados Unidos exatamente por causa desse evento. Porque os republicanos eles têm uma postura mais clara no sentido de apoiar Israel. Reflexos mundiais, viu? O Israel acabou de fechar a fronteira com a Jordânia sob a alegação de defesa nacional. A faixa de Gaza está já sob forte ataque. Eu vi alguns vídeos de ataques de mísseis e ataques de drones. Outra coisa muito interessante.
Muitos ataques que foram feitos pelo Hamas contra o território israelense foram feitos através do uso de drones. E muitos desses drones são com tecnologia iraniana. Então, esses drones, provavelmente de tecnologia iraniana, estão inclusive sendo utilizados na Ucrânia pelos russos contra os ucranianos. Esses drones iranianos foram utilizados pelo Hamas contra os israelenses. Eu li uma notícia recentemente aqui de que armas israelenses foram utilizadas pelo Azerbaijão, pelos azeris, contra os armênios nesse confronto que está tendo na Armênia. Então essas armas israelenses utilizadas pelos azeris do Azerbaijão contra os armênios. O Azerbaijão é apoiado pelos russos. Então o Azerbaijão, que é apoiado pelo russo, está usando arma israelense contra os armênios. Esse é um sinal de que talvez os russos não estejam por trás desse ataque, até porque os ataques que tiveram na região do Sahel, logo os golpes, quem deu o golpe, logo foi enaltecido e recebido pelo Putin. E muitos desses golpes, enquanto os golpes estavam sendo dados, você via bandeiras russas sendo hasteadas. E eu já falei num vídeo anterior, eu acho que no fato geopolítico mais importante do ano, que eu não vejo uma situação dos israelenses batendo de frente com os russos, nem os russos batendo de frente com os israelenses. Eu acho que eles vão se encaixar. Então eu acho que é uma questão mesmo de confronto local. Não podemos fazer uma analogia direta com a situação de Sahel, onde houve apoio russo. Para mim fica mais claro que é um ataque do Hamas, uma falha de inteligência muito grave por parte do Mossad, ou por uma leniência do serviço de inteligência israelense, o Mossad, e que vai legitimar o ataque dos israelenses contra a faixa de Gaza e a retomada de alguns territórios que não estavam mais sob controle israelense. Uma situação bem grave. A Arábia Saudita apoiou os palestinos e a Turquia e o Azerbaijão apoiaram Israel. Isso é importante por causa dessa questão que eu falei dos azeris, né? Os israelenses estão fornecendo armas para os azeris para lutar contra os armênios e os azeris são apoiados pelos russos. Os turcos também têm uma proximidade muito grande com os russos e por isso que os turcos e os azeris estão apoiando Israel. A Arábia Saudita apoiando o palestino. O Irã provavelmente vai apoiar os palestinos, com certeza para provocar os israelenses. O que mostra aí uma noção clara de isolamento dos israelenses. Situação grave. Eu vou ler uma notícia para contextualizar vocês do dia 5 de julho de 2023, 5 de julho de 2023, de um site que eu assino e que ele faz monitoramento real na situação do Irã. Vamos lá. Vamos lá, 5 de julho de 2023. Militantes palestinos agradeceram ao Irã por sua ajuda durante o recente ataque contra o exército de Israel em Jenin. E provavelmente receberão assistência iraniana para reconstruir as capacidades militares que o exército israelense degradou. Portanto, militante palestino sendo apoiado por Irã. Julho de 2023. Outra notícia, 1 minuto. Peço perdão aí pelo improviso, mas é o que dá. Ok. Outra coisa. O Irã se tornou membro no 4 de julho da Organização de Cooperação de Xangai, o que vai permitir contornar sanções através de transações financeiras que não sejam em dólares americanos. Então, o Irã se movimentando para fugir desse eixo Washington, Londres, Bruxelas. Ok. Eu vou ler aqui uma notícia de ontem desse site que eu assino. A Turquia
conduziu uma série de ataques aéreos no norte da Síria contra as forças democráticas sírias, sendo que essas forças democráticas sírias são os únicos parceiros dos Estados Unidos na região da Síria. Então, a Síria está sob o arco de influência russo. Aí a Turquia faz ataques aéreos contra essas forças que são apoiadas pelos Estados Unidos. Isso foi ontem. Então, a Turquia atacando forças que são apoiadas pelos Estados Unidos. Ontem, uma clara provocação contra esse eixo ocidental e mostra aí o isolamento cada vez maior tanto dos Estados Unidos quanto dos israelenses. Embora os turcos tenham declarado apoio a Israel no dia de hoje. Para vocês verem como o mundo ele não é preto, não é branco, ele é cinza. Cara, faz tempo que eu não vejo uma situação tão grave, tá? No atual momento, eu diria, não sei se cabeça quente, mais grave que a situação da Ucrânia. Tem um analista geopolítico, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, de 1910, antes da Primeira Guerra Mundial, portanto, que ele elenca os motivos pelos quais iriam eclodir a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Terceira Guerra Mundial. Ele acertou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E a Terceira Guerra, ele fala que iria eclodir aí no Oriente Médio, 1910, tá? Antes da criação do Estado de Israel. Algumas questões que a gente tem que pensar, né? A situação de Israel vai se complicar porque muitos países contribuem com fundos para a inteligência israelense. E esses países vão querer uma prestação de contas do porquê dessa falha de inteligência. Se foi uma falha de inteligência. Para quem viu o meu vídeo sobre os Dancing Israelis, do 11 de setembro, recomendo que vejam para entender do que eu estou falando. Uma guerra por procuração ali, ou uma permissão de conflito para que os israelenses consigam ampliar seu território, seria politicamente muito vantajoso para Israel. Agora, eu não sei como vai ficar a situação do Netanyahu com essa questão, né? O Netanyahu é um líder de direita. Outro líder de direita que está sofrendo na Europa é a Giorgia Meloni, na Itália. Então a gente vê aí um movimento também para atacar essa direita nacional, seja na Eurásia, seja no Oriente Médio ou na Europa. Gente, impressionante. Bom, vamos lá. Assim que eu tiver mais atualizações, eu volto a falar com vocês. Muito obrigado, gente. Um abraço. E peço que sigam o canal, se inscrevam, compartilhem, porque esse conteúdo tende a ser não compartilhado pelo YouTube. Ok? Obrigado.